Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Amém. Deus seja louvado. Que manhã gostosa, que manhã maravilhosa, que presença suave do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Continue a glorificar o Senhor, porque Ele está presente neste lugar, queridos. O Senhor habita no meio dos louvores. Deus é santo e poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Há uma presença tão gloriosa neste lugar que não dá vontade de parar de orar, não dá vontade de parar de buscar a Deus, porque o Senhor está neste lugar. Aleluias. O tema da mensagem desta manhã se chama Construtor de Altares. Nós vamos relembrar um pouco da história do patriarca Abraão, o pai da fé. E ele tem algumas lições a nos ensinar nesta manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12. Aleluias, onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Você é livre para glorificar a Deus, você é livre para bendizer o nome do Senhor. Deixa o Senhor te usar nesta manhã. Aleluias. Gênesis capítulo 12, do versículo 7 ao 8. Pode abaixar um pouco aqui em cima, está dando microfonia, por favor. Antes eu quero ler a partir do versículo 4. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Ou melhor, vamos ler do versículo 1 em diante, capítulo 12. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão. Gravem isso. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Amém? Todos nós conhecemos a história de Abrão. Então aqui nós temos um resuminho. Deus veio a Abrão e o chamou: Abrão, sai da sua terra, e eu vou te mostrar uma terra que você vai possuir, você e toda a sua descendência. Abrão creu, simplesmente creu, e foi. Isso aos nossos olhos parece loucura. É a mesma coisa que Deus pegar e vir aparecer para você: sai da sua casa e vai morar em Mogi das Cruzes. Ou melhor, sai da sua casa e vai. Mas, Senhor, para onde eu vou? Vai. Isso pode ser coisa da minha cabeça, é loucura. Como é que eu vou sair da terra onde eu estou estabelecido, onde eu já fiz minha vida, eu tenho mulher, tenho posses, tenho tudo, e vou sair assim, sem mais, sem menos? É assim que Deus trabalha. Esse é o Deus que promete algo que nós não vemos, mas se cremos, Ele é fiel e justo para cumprir. Abrão simplesmente chegou e: tá bom, Senhor. Imagine Abrão chegando para sua esposa: olha, Deus falou comigo. Que Deus?
Porque até então eles moravam numa terra onde provavelmente o paganismo era normal, cultuar vários deuses. E aqui é um ponto que eu quero frisar com os irmãos a respeito do altar. Era comum na cultura da época, principalmente onde eles moravam, erguer altares a outros deuses. Era um povo politeísta. E de repente, o Criador de todas as coisas aparece a Abrão, ou pelo menos fala com ele em primeiro lugar, e diz: Abrão, saia da tua terra, e eu lhe mostrarei onde você deve ir. E o texto não diz muita coisa, mas Abraão parece aqui que teve certeza, tá bom, a voz do Senhor foi tão clara naquele homem, que ele simplesmente creu, e a sua parentela foi junto. Que nesta manhã a voz do Senhor possa ser tão marcante em teu coração, que você não tenha dúvidas de que é Ele que está falando com você. Abraão simplesmente creu e saiu. E o Senhor disse: você conquistará essa terra, ela será dada a ti como herança, os povos da terra serão abençoados por você, tornarei o seu nome famoso, a sua descendência, você será um povo grande. E aqui há outro problema: Sarai, sua esposa, era estéril. A vida de Abraão foi marcada por milagres. Primeiro, ele sai da sua terra sem saber para onde vai. Deus fala que dele vai sair um grande povo. A esposa dele era estéril. A vida de Abraão foi milagre atrás de milagre. Essa é a história do patriarca. Por isso ele é conhecido como o pai da fé. Porque ele não sabia para onde ia, não sabia porque ele não podia ser pai, mas ele creu, porque ele ouviu a voz do Senhor. E o Senhor disse: eu irei fazer. E ele creu. Abraão creu no Senhor e foi. E o texto diz que ele chega à terra de Canaã. Ele pega seu pai, seu sobrinho. O texto anterior diz que o pai dele foi junto também, mas infelizmente morre em Harã. E Abraão vai, pega sua esposa, seus bens, seus animais, pega tudo e vai. Ele não sabia o destino, mas ele sabia quem o guiava. Muitas vezes nós não sabemos o destino da nossa vida, mas nós sabemos quem está guiando a nossa vida. Deixa Deus guiar a sua vida, e Ele irá levar a cada um de nós à terra prometida. Ele guia Abraão até Harã, e de Harã ele sai e conquista Canaã. Chega até a terra prometida. E ao chegar, o pai da fé, que teve uma vida dedicada, mesmo não enxergando com olhos humanos, mas crendo em Deus, que era fiel para cumprir todas as coisas, ele chega até aquele local. E aí o texto diz: o Senhor apareceu a Abraão. Que privilégio, que privilégio. O Senhor apareceu a Abraão. E disse: Abraão, a sua descendência darei essa terra. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o milagre, mas nós vamos até ele. Chegamos até o milagre, sem saber o que vai acontecer. E Deus disse: agora que você já está pisando sobre aquilo que eu disse que iria te colocar, eu farei de você uma grande nação. E em primeiro lugar, vamos trabalhar hoje em 4 altares. Se a gente ler o texto, nós vamos ver que Abraão construiu 4 altares. E é sobre esses altares que eu quero falar com os irmãos nesta manhã. Em primeiro lugar, o primeiro altar, no versículo 7, diz: o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Ou seja, uma promessa do Senhor. O que Abraão faz? Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. O que é um altar, senão um monumento feito de pedra, de madeira, elevado? Para que é feito um altar? Um altar só é feito para uma divindade, para que eu o adore, para que eu o venere, para que eu preste culto.
Era comum, como eu disse naquela época, construir altares aos deuses. E Abraão ali constrói um altar dedicado ao Senhor. Não havia nada, apenas um lugar elevado, um lugar de memorial. Lembrem disso. Aquele altar, além de ser um local de adoração, era um memorial, para que toda vez que Abraão passasse por aquele lugar, ele lembrasse: aqui o Senhor apareceu para mim. E naquele lugar, Abraão constrói um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. E este altar eu quero chamar de o altar do encontro. O altar do encontro. Abraão sai da sua terra, rumo à promessa que Deus havia feito para ele. Deus o guia até a terra de Canaã, ele chega até a terra de Canaã e ali se estabelece. O Senhor aparece e é um momento único, porque Deus, o próprio Deus, aparece para Abraão e ali ele constrói um altar dedicado ao Senhor, em homenagem àquele que o havia aparecido. E eu quero trazer à nossa memória o dia do nosso encontro com Deus. Um dia Deus apareceu para cada um de nós. Talvez esta manhã você esteja dizendo: eu nunca vi Deus, eu não vi com os meus olhos carnais, mas um dia Ele apareceu para mim e para você. De que forma Ele aparece para mim e para você hoje? Através da sua palavra, através da palavra pregada. Alguém um dia anunciou Deus para você. Um dia alguém anunciou que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te salvar. Um dia Deus encontrou você. E se nesta manhã você esteja dizendo: nunca aconteceu comigo, saiba que vai acontecer então. Um dia Deus irá marcar um encontro com a tua vida. Um dia Ele marcou um encontro com a sua vida e com a minha vida. Lembrem-se do momento da sua conversão, porque foi marcante, assim como foi marcante para Abraão. Um dia o Senhor veio para cada um de nós. Um dia o Senhor veio para mim quando eu tinha 11 anos de idade, na igreja onde as crianças estão agora. Ali foi o dia do meu encontro com Deus. E quando Deus encontra, Ele faz arder dentro do coração uma chama que arde dentro do meu peito. Aleluia! Um dia o Senhor veio ao nosso encontro e nos trouxe perdão dos nossos pecados. E nos prometeu que se nós crêssemos, receberíamos a herança eterna, a Canaã celestial. Abraão conquistou a terra como um sinal daquilo que haveria de vir. Um dia nós iremos conquistar pela fé. Nós não estamos enxergando, nós não estamos vendo, mas Deus um dia marcou um encontro conosco, dizendo: um dia reinaremos juntos, viveremos juntos na Canaã celestial. Um dia a nova Jerusalém virá. Um dia vocês estarão comigo na Canaã celestial. Aleluia! Um dia o Senhor marcou um encontro conosco e ali o altar foi erguido em homenagem ao Senhor. Quando nós dizemos ao Senhor: sim, Senhor, eu creio no seu santo nome, eu creio no teu nome. Nós temos que fazer como o pai Abraão fez em Gênesis capítulo 15, versículo 6, diz: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão não tinha a Bíblia, Abraão não tinha escritura, Abraão não tinha nada. Não tinha nada. Ele ouviu o Senhor, ele viu o Senhor, e ele creu no Senhor, e isso lhe foi creditado. Ele foi justificado, porque ele creu naquele que vive e reina eternamente. O Senhor marcou o encontro conosco. E sabe quando foi esse encontro? Quando Ele mesmo, em Cristo Jesus, sobe na cruz do Calvário. O altar dos altares,
A cruz de Cristo foi erguida, para que eu e você, sempre ao passar por ela, lembrássemos: ali eu tive um encontro com o meu Deus. É na cruz que nós tivemos um encontro com o Cristo ressurreto. A cruz está vazia, não há mais ninguém ali, mas este monumento foi erguido para que eu e você lembrássemos que através da cruz do Calvário, Deus trouxe perdão para minha alma, Deus trouxe a salvação e a herança eterna para todo sempre. Oh, aleluias! Que Deus tremendo! Lembrem-se do encontro que você teve aos pés da cruz. É aos pés da cruz que nós tivemos um encontro com o Senhor, quando a palavra de Deus foi anunciada a nós, quando a palavra de Deus foi pregada a cada um de nós, a cruz foi exposta e nós ali aceitamos a esse Deus maravilhoso. Ali nós tivemos um encontro com Deus naquele dia e nós nunca iremos esquecer deste dia. Em Gálatas 6,14 diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz é o nosso altar do encontro. No dia que Abraão teve um encontro com o Senhor, ali ele levanta esse altar em homenagem ao Senhor, porque ele sabia: aqui eu tive um encontro com Deus. Traga à sua memória o dia do teu encontro com Deus. Passe por lá. Se você nesta manhã ainda não teve, você que está nos assistindo, ainda não teve esse encontro, saiba que Deus está marcando o dia de hoje como um dia do encontro para a tua vida. Ainda há tempo de ter um encontro com o Senhor e erguer esse altar na sua vida. O Senhor quer encontrar com cada um de nós. O Senhor está caminhando ao encontro, à busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus está à busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade. O dia do encontro é agora. O Senhor marcou o encontro com você hoje, esta manhã. O dia que o Senhor marcou o encontro é hoje, é agora. Levante o altar para o Senhor e invoque o nome do Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Em segundo lugar, quero chamar de altar de adoração. Gênesis 12, versículo 8. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde arrumou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Agora Abraão não teve um encontro com o Senhor, porque ele já tinha tido um encontro com Deus. Ele sai de onde ele estava, ele começa a caminhar. Imagine o pai Abraão agora com essa sensação: Deus apareceu para mim. Agora eu sei quem falou comigo, agora eu tenho certeza de quem é o Senhor. E ao se estabelecer no lugar, ele constrói outro altar. Onde eu estiver, ali estará um altar erguido em homenagem ao Senhor. Onde eu estiver, será elevado o nome do Senhor. Mas em cima desse altar não tem nada, é só pedras, é só madeira. É só um coração. Talvez esta manhã você vá: mas eu não sou ninguém. É isso mesmo, nós não somos ninguém, para que o Senhor seja glorificado, para que Ele seja e eu não seja. O altar foi erguido e Abraão fez o quê? Invoca o nome do Senhor. Abraão invocou ao Senhor em um sinal de quê? De adoração ao Senhor. Onde ele se estabelecia, ele buscava o auxílio de Deus. Imagine, você sai de um lugar, Deus falou com você, teve um encontro com você, agora você sai, chega a um lugar novo. Primeira coisa que ele faz é invocar o nome do Senhor.
onde quer que nós iremos, onde quer que a gente se estabeleça, é necessário, em primeiro lugar, buscar o Senhor e invocar o seu nome. Eu não sei quais são os seus projetos, quais são os seus sonhos, quais são as suas vontades, as suas ansiedades, eu não sei, mas cabe dizer esta manhã que tudo o que faremos, que em primeiro lugar o nome do Senhor seja glorificado. Tudo em nossa vida deve ser guiado, estratégias, tudo deve ser guiado pelo Senhor, tudo. Por isso Abraão era chamado de pai da fé, porque ele vivia por fé. Ele vivia por fé. E tinha a certeza de que o Senhor sempre estaria com ele. Que nós venhamos nesta manhã ter a certeza de que o Senhor sempre estará conosco. Mas em primeiro lugar nós temos que invocar o nome do Senhor. Em tudo que nós fazemos em nossa vida, o nome do Senhor deve ser glorificado. Tudo em primeiro lugar, que o altar de adoração venha a ser erguido para que o nome do Senhor seja glorificado. Mesmo em tempos de inquietude, mesmo em tempos difíceis, mesmo sendo falhos e mesmo em tempos de quietude, nós devemos andar com Deus em todo o tempo e que a nossa confiança sempre esteja em Deus, andarmos em arrependimento. Porque o altar de adoração é isso, é chegar, erguer um altar ao Senhor e reconhecer que nós não somos nada, reconhecer que Deus é tudo, reconhecer que somos falhos e pecadores, e que é necessário que Ele cresça e que a gente diminua, que é necessário abandonar as coisas deste mundo e adorar somente a Deus, é necessário erguer o altar de adoração a Deus. Muitas vezes nós temos adorado tantas coisas, tantos objetos, tudo, menos a Deus. É necessário aprender com Abraão, onde eu estiver, que ali se levante um altar de adoração a Deus. Que a nossa vida venha a ser um altar de adoração a Deus. Aleluias. Portanto, é necessário se achegar a Deus em primeiro lugar. Vamos ler em Mateus 6:33. Mateus 6:33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem a Deus em primeiro lugar. Temos necessidades? Temos. Temos problemas? Temos. Temos desejos? Temos. Temos sonhos? Temos. Imagine Abrão, ao andar pela terra de Canaã, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, mas o texto diz que ele creu, e onde ele se estabelecia, ali ele levantava um altar para invocar o nome do Senhor, e seguia a vida, crendo que o Senhor cumpriria a promessa. Ele já chegou na terra da promessa, ele já estava em Canaã. Deus disse que ele possuiria aquela terra, e ele estava na terra, ele já estava na promessa, mas Deus havia prometido outras coisas para ele, que ele era puro milagre, que era a descendência dele, através de Sara, que era estéril. O que Abraão fazia? Ele reclamava, ele saía murmurando: ô Senhor, essa mulher que o Senhor me deu, como é que o Senhor vai me dar uma herança se a mulher não pode ter filhos? Tanto que no texto a gente vai ver que eles tentaram dar um jeitinho. Mas para Deus não precisa dar jeitinho, porque se Ele falou, Ele irá cumprir em nossa vida. Se Deus te deu uma promessa, se Deus falou algo para você, pode ser que esteja demorando, pode ser que os seus olhos não estejam enxergando, pode ser que esteja distante de você, mas se um dia, pela palavra dele, ele prometeu, ele é fiel e justo para cumprir, letra por letra, versículo por versículo, ele irá cumprir na tua vida. Não nos preocupemos com o que comer ou o que vestir. Olhem para os pássaros.
que não trabalham nem fazem nada e eles têm alimento todos os dias. Estão preocupados com o quê? Diz o Senhor. Antes preocupai-vos com as vossas almas. Deus está cumprindo promessa atrás de promessa. Talvez você esteja preocupado, mas a vinda do Senhor está demorando. O Senhor está demorando a vir, está ficando difícil. O mundo está cruel, o mundo está terrível. Saiba que o Senhor irá cumprir o que Ele disse. Ele irá voltar para resgatar aqueles que creem. Ele irá vir buscar a igreja para cumprir a sua promessa de que Ele nos prometeu o céu. Ele nos prometeu uma herança eterna. Ele nos prometeu a Canaã celestial. É por isso que nós somos chamados de loucos. É por isso que nós somos chamados de doidos. Porque nós cremos naquilo que nós não vemos. Nós cremos naquilo que nós não apalpamos. Mas cremos por fé. Porque o Senhor prometeu. E por isso nós adoramos ao Senhor. Adore ao Senhor em tempo e fora de tempo. Adorem a Deus em tempo e fora de tempo. Levante um altar de adoração ao Senhor todos os dias da tua vida. Levante um altar de adoração ao Senhor no teu trabalho. Levante um altar de adoração ao Senhor na tua casa. Levante um altar de adoração ao Senhor onde quer que você se estabeleça, porque ali o nome do Senhor será invocado. Aleluias. Mas creio que na vida de cada um de nós ocorrem momentos de dúvidas, até mesmo desviamos dos caminhos do Senhor, andamos por caminhos tortuosos, muitas vezes andamos por caminhos segundo a nossa própria vontade. Muitas vezes andamos segundo a nossa ideologia, segundo a nossa filosofia, andamos segundo o curso deste mundo. Mas eu quero dizer nesta manhã que em terceiro lugar também existe um altar do reencontro. Vamos ler Gênesis 13:4. Gênesis capítulo 13, versículo 4. Versículo 3. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Abraão andava de um lado para o outro. E eis que em determinado momento ele chega aonde ele havia construído o primeiro altar. Não, o texto não diz quanto tempo ele andou vagando pela terra. Mas ao chegar naquele lugar, ele vê o altar que ele mesmo construiu. E ali ele teve um reencontro com Deus. Ele trouxe à memória aquele dia. Poxa, naquele dia eu construí esse altar e invoquei o nome do Senhor. Ao voltar àquela região, o pai da fé, ao encontrar esse altar construído, creio que ele parava, olhava aquele monumento, se ajoelhava e invocava o nome do Senhor. Quantas vezes é necessário retornar ao altar onde invocamos ao Senhor? Quantas vezes? Pense nas memórias. Pense nas memórias. Pense no que houve naquela ocasião em que você se chegou a Deus e invocou o nome do Senhor. Pense naquela ocasião, no cenário existencial da sua vida. Pense naquele altar que você levantou a Deus em adoração ao Senhor. Quantas vezes e quanto tempo nós andamos vagando de um lado para o outro,
nos perdemos no caminho, esquecemos a Deus, esquecemos a vontade do Senhor. Quantas vezes queremos andar pelas nossas próprias pernas e ali ficamos vagando, andando em círculos. Muitas vezes nos desviamos do caminho do Senhor, muitas vezes nos desviamos da palavra, nos desviamos do Evangelho e andamos no rumo aos desertos existenciais da vida. Mas chegará o dia, chegará o momento em que nós teremos um reencontro com o Senhor. E queira Deus que esse reencontro seja hoje, queira Deus que esse reencontro seja agora, queira Deus que haja tempo para ver esse reencontro com o Senhor. O altar do reencontro. Assim como o Pai vinha ao encontro do patriarca, o Senhor veio através do seu Filho chamado Jesus Cristo às nossas vidas. E como eu disse no início, Ele levantou um altar definitivo. E esse altar definitivo chama a cruz do Calvário. Ele levantou um altar definitivo em nossos corações, para que sempre ao se achegar este altar, nós venhamos de lembrar daquele grande dia, daquele momento em que nós fomos apresentados ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Um dia alguém pregou a mensagem da cruz para cada um de nós. Um dia teve um pregador, teve um irmão, teve uma irmã que veio pregar no meu e no seu coração. Teve alguém que anunciou a mensagem do Evangelho e nós cremos, e em um momento da nossa vida nós desviamos, mas nós iremos sempre estar sendo lembrados que ainda há tempo, ainda há chance de se reencontrar com o Senhor, pois este altar está sempre levantado, porque sempre ao passar aos pés da cruz, eu irei lembrar que nela foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, o meu e o seu Senhor, que derramou sangue puro, um sangue carmesim, um sangue vermelho, para redimir cada um da humanidade pelos seus pecados. Aleluias. Aleluias. Sempre ao chegar à cruz nós iremos lembrar que um dia tivemos um encontro com o Senhor. É necessário reencontrar o Senhor muitas vezes. Mas irmão, eu estou na igreja, eu faço as coisas na igreja, tenho vários afazeres na igreja, eu estou no ministério de louvor, eu estou nos obreiros, eu prego, eu canto, eu estou no ministério infantil, eu faço, estou nos jovens. Mas muitas vezes estamos longe do Senhor. Muitas vezes estamos longe. Nesta manhã é necessário olhar para a cruz novamente. É necessário ter um reencontro com o Senhor, para que o teu vaso e o meu vaso seja cheio e repleto da presença do Espírito Santo. Quando chegamos ao altar do reencontro, quando chegamos aos pés da cruz, o nosso coração treme pela presença gloriosa do Senhor. O Espírito Santo quer reencontrar você esta manhã. O Espírito Santo está querendo te reencontrar esta manhã. Ele quer te encher, Ele quer te fazer ser pleno, Ele quer transformar a sua vida. Não adianta andar para a esquerda nem para a direita, mas olhemos para a frente, onde está o nosso socorro. Olhemos para os montes, olhamos para Sião, olhamos para a cruz de Cristo, onde o sacrifício foi feito de forma definitiva, onde o véu foi rasgado de cima a baixo, para que eu e você tivéssemos um reencontro com o Senhor. Porque a eternidade, amados, nada mais é do que um reencontro com o Senhor. Lembrem-se do Éden. Vamos lembrar do Éden. O que era o Éden? O que era o paraíso? As Escrituras diz que ao cair a tarde, o Pai vinha, o Criador vinha para conversar com Adão e com Eva.
mas o pecado o afastou o homem de Deus. Mas graças a Deus que cremos em Cristo Jesus, que ao fazer o sacrifício eterno, que ao se entregar em nosso lugar, que ao pagar o preço em nosso lugar, e nós cremos neste sacrifício feito em nosso lugar, isto ao crer foi-nos creditado como justiça, assim como o pai Abraão creu, um dia nós cremos, e agora nós podemos ter este reencontro com o Senhor. O pecado que havia em nós não impede mais eu e você de se achegar a Deus, pois ao se arrepender dos pecados e aceitar o sacrifício de Jesus, nós estamos tendo um reencontro com o Pai novamente. Aleluias! A cruz é o altar definitivo. Tenhamos um reencontro com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. O Espírito Santo está falando com você, querido. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor. Como eu disse, muitas vezes na nossa caminhada, nós olhamos para a esquerda, para a direita, para trás. Mas para termos um reencontro, é necessário termos os olhos fitos no Senhor. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso guia, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Em Jesus nós teremos a salvação para a nossa alma. Tenhamos um reencontro com o Senhor. Em quarto e último lugar, o altar mais difícil para o patriarca. E o altar mais difícil para cada um de nós. E eu nomeei esse altar como o altar do negue-se a si mesmo. Ou podemos dizer que é o altar da entrega. Gênesis 22, capítulo 9. Gênesis capítulo 22, versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, aqui dizendo, aqui é o texto, quando Abrão pega seu filho Isaque e vai cumprir aquilo que Deus havia lhe pedido. Abrão, pegue o teu filho, que você ama. Abrão, pega o teu filho a quem você ama, o filho da promessa que eu havia prometido para você. Tua mulher era estéril, tua mulher não podia ter filhos. O que eu fiz na sua vida é milagre. Pegue agora aquilo que eu te dei e sacrifica para mim. Gênesis capítulo 22, versículo 9 diz: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. O altar mais difícil. Pare para pensar um pouco sobre o que se passava no coração de Abraão nesse momento.
Abraão, levando o seu filho para sacrificar ao Senhor. O texto diz que Isaque pergunta ao pai: pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão olha para o seu filho e diz: Deus proverá. Abraão cria que Deus era fiel e justo, até mesmo fosse, de repente, ressuscitar o teu filho de volta. Esse é um dos altares mais difíceis para ser construído, pois é aquele altar pela qual nós entregamos tudo, entregamos o melhor, negamos as nossas vontades, e por mais que doa, sabemos que o Senhor trará a provisão. Esse é o altar mais difícil, porque nós temos que negar a nós mesmos e obedecer à vontade do Pai. Obedecer à vontade de Deus é construir um altar e entregar tudo, sem reservas, é entregar tudo a Deus. De repente Deus está pedindo para você entregar tudo nesta manhã, e de repente está doendo, de repente você tem dúvida: Senhor, mas se eu entregar, o que será de mim? Senhor, o que será da minha vida se eu entregar tudo? O Senhor diz: entrega tudo. Entregue o seu melhor, entregue com o seu coração, entregue com a sua alma, mas é necessário no altar da entrega negar as próprias vontades, negar-se a si mesmo, pegar a cruz de Cristo e seguir avante. É necessário deixar as coisas para trás, as coisas que nos prendia, as coisas que tínhamos prazer, as coisas que nos davam alegria, para servir ao Senhor, que é a melhor coisa que nós podemos fazer. De repente, o teu emprego tem tomado o lugar do Senhor. De repente, naquele momento, o texto não diz, mas o filho da promessa se tornou mais importante do que o próprio Deus. O filho amado, o texto diz que era o filho amado. Abraão já tinha tido Ismael com a concubina, ele já tinha tido um filho, mas o filho da promessa era um filho amado, era um filho da promessa, era aquilo que ele mais amava, aquilo que ele era mais apegado, aquilo que ele tinha como o maior valor na sua vida era o seu filhinho. Mas Deus nos testa nesta manhã de que o mais importante seja na nossa vida a presença e a vontade do Senhor em nossas vidas. O que tem tido importância na nossa vida? Será que é o nosso emprego? Será que é a minha intelectualidade? Será que são os prazeres dessa vida? Será que é minha família? Será que é o meu filho? Será que é a minha mãe, o meu pai, a minha esposa? O que é que está sendo mais importante na sua vida? O Senhor Jesus diz para nós nos evangelhos: se eu não aborrecer pai, mãe, filho, filha, esposa e não seguir Ele, tem alguma coisa errada. É necessário que Cristo seja importante em nossa vida. É necessário que no altar do negue-se a si mesmo nós venhamos de negar tudo, inclusive a nossa própria vontade, para cumprir a vontade daquele que vive eternamente. O Senhor nesta manhã está pedindo que nós venhamos de entregar tudo. É necessário crer que o Senhor sempre tem o melhor, e Ele sempre está no controle de nossas vidas. Nós temos que enxergar a resposta, às vezes em meio a perguntas. Eu sei que é dolorido, nós temos que deixar os nossos desejos, nós temos que deixar tudo, e essa será sempre uma prova de fidelidade. O Senhor está nos provando esta manhã. O que é mais importante, as coisas ou a mim? O que é mais importante? O que é mais importante, fazer a vontade dos amigos na escola ou a minha vontade? O que é necessário, fazer a minha vontade universitária ou a vontade do Senhor? O que é necessário, o que é mais importante, o meu ministério ou a vontade do Senhor? Às vezes o nosso ministério tem sido mais importante do que Deus. Às vezes o meu cargo na igreja tem sido mais importante do que Deus. Amados, eu posso ser um domingueiro banqueiro, mas se eu faço a vontade de Deus,
Isso é o mais importante. O Senhor não quer o trabalho pelo trabalho, mas trabalhar para Ele, sabendo de que Ele e a sua vontade é o mais importante. O Senhor diz: entrega tudo, Abraão. Entrega o teu filho a quem você ama. Ele é importante, né? Mas a minha vontade é mais. Obviamente que o texto diz que Deus cumpre e Ele traz o cordeiro. Deus não se alegra e nem se agrada em sacrifício humano. Era um teste. E o pai Abraão passou no teste. O pai Abraão construindo aquele altar mais difícil. Imagine a oração daquele homem construindo um altar, colocando galhos, colocando e preparando. Senhor, eu te entrego, eu amo meu filho, mas eu estou entregando, pois a tua vontade é melhor do que a minha. A tua vontade em cumprir a tua vontade é melhor do que o meu filho. A tua vontade é melhor cumprir do que os meus desejos. Eu construo. Provavelmente foi um altar demorado a fazer. Um altar onde cada pedra era uma súplica: Senhor, a tua vontade é mais importante. Eu sei que o Senhor trará a provisão. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa. O Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa. O Senhor abriu o ventre da minha esposa e me deu um filho. O Senhor também é poderoso para ressuscitar. O Senhor é poderoso para curar. O Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa. E Ele amarra o teu filho, o único filho da promessa. Muitas vezes a promessa que Deus tem na nossa vida tem sido mais importante do que o próprio Deus da promessa. Deus te prometeu uma coisa, você fica tão ligado naquela promessa, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, e você se importa mais com a promessa do que aquele que prometeu. Deus está nos falando esta manhã: façam a minha vontade, isso basta. Obedeçam a minha vontade, e isso lhes será acreditado como justiça. Deus é Deus. Ele vai cumprir as promessas em nossas vidas, mas é necessário, antes de qualquer coisa, obedecer à vontade de Deus. E ao amarrar o seu filho e preparar tudo, ao ir com um punhal, Deus fala: não, Abraão, tá bom, você creu, você provou para mim que a minha vontade é mais importante do que o teu próprio filho. Vamos lembrar do próprio Deus em Cristo, na pessoa do Filho, naquele momento angustiante, suando sangue de angústia, o pecado do mundo vindo sobre si, o pecado de toda a humanidade vindo sobre ele. Jesus fala e ora ao Pai: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E a vontade do Pai foi moer o próprio Filho, segundo a sua justiça, em nosso lugar. Era para eu e você ter sido moído pela justiça e pela ira de Deus, mas o próprio Filho cumpriu em nosso lugar e foi moído, e a ira de Deus foi aplacada. A ira de Deus foi aplacada em Cristo Jesus, e eu e você podemos ter agora a oportunidade de seguir fazendo a vontade de Deus. Negue-se a si mesmo. É necessário crer que o Senhor sempre terá o melhor para nós. Ele trará a provisão, assim como trouxe a provisão ao pai Abraão. É necessário crer, tão somente crer, que o Senhor fará melhor para nós. Que tudo seja para o Senhor. Que a vontade do Senhor seja cumprida. E eu quero concluir nessa manhã dizendo que um dia nós nos encontramos com o Senhor. Só que esse encontro não foi por causa da nossa vontade. Ele veio ao nosso encontro. Não foi eu e você que fomos até o Senhor. Eu fui para a igreja. Não. Você foi porque o Senhor te chamou. Venham até mim,
todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes trarei alívio. O Senhor um dia marcou um encontro conosco, e Ele veio ao nosso encontro e trouxe uma promessa. E qual que é a promessa? Quero vos lembrar esta manhã: a vida eterna. Nós estamos aqui somente de passagem. Deus prometeu a vida eterna. Quando lemos o livro de Apocalipse, não é um livro de terror, mas é um livro de esperança. É o livro do reencontro. É o livro do Éden novamente, onde o Senhor virá se relacionar conosco para todo sempre. Aleluias. Quando nós nos achegarmos no altar do Senhor, que foi erguido no Calvário, chamado cruz, e foi erguido em cada um de nossos corações, nós iremos invocar o nome do Senhor e adorar e seguir este Senhor. Em nossa caminhada sempre é necessário retornar aos pés da cruz. Lembrem-se, é necessário sempre. Um dia nós tivemos um encontro, mas é necessário sempre voltar à cruz do Calvário, para que nós não venhamos de desviar nem para a esquerda e nem para a direita. E assim mesmo, nós temos que sempre sacrificar os nossos desejos e as nossas paixões, fazendo a vontade do Pai, que vive eternamente. Um dia o Senhor teve um encontro conosco, e nós cremos, e agora nós o invocamos. É necessário sempre termos um reencontro aos pés da cruz, deixando todos os nossos desejos. O altar já foi erguido no Calvário, o sacrifício já foi feito e aceito. Portanto, olhemos para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e assim como Abraão, andemos na certeza de que o Senhor estará cumprindo a sua vontade e estará para sempre conosco. Os altares devem ser reerguidos e lembrados. Lembrem-se do altar que foi erguido definitivamente, a cruz do Calvário, o lugar do nosso encontro. Se você estava perdido, a cruz foi erguida na sua frente esta manhã. Se reencontre com o Senhor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse o Senhor para cada um de nós. Creiam como Abraão, creiam, mesmo não enxergando as promessas, mesmo não enxergando com os olhos carnais, creiam que o Senhor é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas em nossas vidas. Mas a vontade dele deve ser primordial, deve ser a mais importante em nossas vidas, mais importante do que a mesma promessa de Deus. Amém? 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 Glória a Deus. Curvem suas cabeças e vamos orar, agradecendo. Já quero chamar o Rick aqui na frente para orar, encerrando o culto. Está com o pé? Ah, beleza, então eu mesmo oro. Amém? Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Senhor, nós queremos nesta manhã te agradecer, Senhor. Te agradecer por este culto tão maravilhoso, Senhor. Desde o início, os momentos do louvor, Senhor. E agradecer a Ti, Senhor. Porque o Senhor faz nos trazer à memória, Senhor, os altares erguidos. O altar do encontro, o altar onde nós o adoramos e invocamos, até mesmo o altar onde nós nos reencontramos, e o altar onde nós entregamos tudo ao Senhor, porque a sua vontade é mais importante para nós. Senhor, nesta manhã, Senhor, toca cada um dos nossos corações e reafirma a tua promessa em nossas vidas, reafirma, Senhor, os teus propósitos em nossas vidas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha fazer a tua vontade em nós, e que o teu Espírito invada as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, venha abençoar as nossas vidas nesta manhã. E Deus, eu peço que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor fale aos nossos corações ao longo destes dias, e que o Senhor cumpra as tuas promessas em nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Antes da gente encerrar, eu quero orar pelo pastor Rai, a sua esposa e sua família que estão de férias. Orem pelo vosso pastor, que está descansando merecidamente. Amém? Vamos orar? Senhor, eu peço pela vida do pastor Rai, a Nídia, o Lucas e o Felipe. Abençoe esses momentos, ó Deus, de quietude e de descanso. Ó Deus, que eles possam renovar as forças, renovar o teu Espírito, renovar, ó Deus,
tudo para que eles tenham forças para continuar nesta caminhada em nome de Jesus. Os abençoe onde quer que eles irão. Abençoe esse descanso tão merecido. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse culto está encerrado. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Vão para casa em paz. Em nome de Jesus. E glória a Deus. Amém.